Bom, você tem visto que eu tenho tentado trazer muitas jurisprudências, muitas situações até em relação às quais tem havido muita mudança na jurisprudência. Porque isso evidencia, gente, aquilo que eu disse antes, que o direito é construção cultural. Ano após ano, década após década, século após século. Isso, gente, isso é, assim, por exemplo, nós podemos achar na história do direito privado vários exemplos. Exemplos de quê, Felipe? Exemplos de situações nas quais a norma, a lei, em sua literalidade, não mudou. Não mudou. Mas a interpretação que a ela se deu mudou imensamente. Mudou imensamente. Aliás, eu gosto de dizer que as grandes revoluções da responsabilidade civil ocorreram no silêncio da lei. Ocorreram no silêncio da lei. Assim foi com a teoria do risco. Assim foi com a responsabilidade civil do Estado, que eu tratei na aula anterior. Assim foi com a teoria do abuso de direito. Tenho que trazer depois uma aula sobre isso só, que é muito importante, no direito do consumidor e no civil. Não dá para falar de tudo agora. Eu vou falar só, dar um exemplo com a teoria do risco. Quando é que ela surgiu? Na passagem do século XIX para o século XX, na França, dois autores, assim, não existia uma CLT, entre aspas, né, na época lá francesa. Você tinha máquinas industriais toscas, começando lá, jornadas de trabalho absurdas, aí você tinha idosos, mulheres, crianças trabalhando lá, sem proteção alguma, o sujeito ficava cego, perdia um braço, tinha um dano grave, e não tinha proteção trabalhista. Quer dizer, para essas vítimas desses danos responsabilizar o empregador, qual o instrumento que eles tinham? Só a responsabilidade civil na época, que era subjetiva, que dependia da prova da culpa. Entendeu? Era uma prova dificílima. Era uma prova muito difícil. Não por acaso, os autores franceses chamavam isso de prova diabólica. Por isso aqui, gente, é por isso que eu peguei esse exemplo. O engenho teórico, a criatividade de dois juristas franceses, sobretudo, escreveram dois livros separados, foram publicados em 1890 alguma coisa. Um foi em 1897, o outro foi em 1894, parece. Bom, e defendiam o quê? Eles reinterpretavam, eles pegaram lá um artigo que estava esquecido, no Código de Napoleão, e com isso criaram a teoria da guarda da coisa. Que é uma teoria basicamente que diz assim, o empregador que tem os bônus da atividade deve responder pelos danos que as máquinas dele cause, ainda sem culpa. Ainda que sem culpa. Quem tem os ônus, que fica com os ônus. Então foi o primeiro caso, historicamente falando, nos últimos séculos, de responsabilidade objetiva. Veio da lei? Veio não. Veio da doutrina nesse caso. Percebe, gente? Isso é que é bacana. Então, aliás, a responsabilidade civil tem muito essa vocação, sabe? Vocação para o novo, para os ventos sociais. Tem um autor italiano, Castro Novo, que ele fala isso, olha, a responsabilidade civil é um instituto que mais muda a partir das mudanças sociais. E é verdade, eu concordo com ele. E com isso, como esses caras fizeram lá atrás, a gente evita o quê? Evita que os custos do progresso caiam nas costas dos mais vulneráveis. Né? Caiam nas costas dos mais vulneráveis. É uma das funções, vocações da responsabilidade civil. Aqui eu anotei, mas já disse antes, pessoal, que o CDC foi o primeiro a trazer essas questões principiológicas. Hoje são lugar comum, antes não era. Hoje, gente, nós vivemos o quê? Em sociedades plurais e complexas. Sociedades ultra conectadas.
ultraconectadas, velozes, né? Sociedade da informação. Então, o direito tem que acompanhar isso. Não pode lidar só com regras herméticas, fechadas, não pode. Ele tem que se abrir para o novo, né? Se ele quiser continuar relevante, sabe? Então, hoje, o direito lida cada vez mais com princípios, com normas abertas, com cláusulas gerais, né? Abuso de direito, artigo 87 do Código Civil, função social, artigo 421, e outras tantas e tantas e tantas, com conceitos jurídicos indeterminados, e por aí vai, tá? Outra coisa que eu quero mencionar nessa aula, também mais geral, é o seguinte. Lembram que eu falei que cada vez mais o direito privado, hoje, ele surge, ele aparece como um sistema aberto de princípios normativos? Pois bem, esses princípios não são estáticos, são dinâmicos, e outra coisa importante, não há hierarquia entre eles. Não há hierarquia entre eles. Tá? Essa, pelo menos, é a conclusão geral da doutrina brasileira. Existem países como a Alemanha, na Alemanha, até pela experiência histórica do nazismo que eles tiveram, né? Na Alemanha, a dignidade da pessoa humana, a corte alemã coloca sempre a dignidade da pessoa humana um patamar mais elevado, acima de todos os outros, e embaixo vem os outros, tá? Lá tem essa coisa pelo nazismo que eles passam. Agora é engraçado, a gente fala no nazismo, sempre que a gente fala no direito privado, em dignidade da pessoa humana, nós lembramos da experiência escabrosa nazista, mas a gente esquece de olhar para o próprio umbigo, né? Porque o Brasil foi o último país das Américas a abolir a propriedade de uma pessoa sobre a outra. Foi o último país das Américas a abolir a escravidão, como nós sabemos, né? Então, e hoje, né, gente, tem tanta coisa que o direito privado tem que se reinventar. Basta lembrar da questão dos refugiados, que isso alterará, tenho certeza, o perfil do direito civil dos próximos séculos, décadas, né? E outra coisa, sobre igualdade, 2 pontos, bem atuais, que é importante que você saiba. Até que você pode usar em tudo isso, tá, gente? Você pode usar em provas abertas nas mais diversas. A igualdade hoje, igualdade material, substancial, né? Ela é vista sempre em concreto, tá? E não em abstrato. Sempre em concreto e não mais em abstrato. Segundo ponto, igualdade é hoje vista como, não só como proibição de exclusão. Igualdade hoje não é vista só como proibição de exclusão, não, mas também como obrigação de inclusão, tá? Mas também como obrigação de inclusão. Então é isso, gente. Dignidade, igualdade, solidariedade, sabe, podem ser violados, princípios que podem ser violados em diferentes níveis, mas também podem ser promovidos, realizados em diferentes dimensões. Hoje, desde o clássico escrito de Norberto Bobbio, sobre a função promocional do direito, cada vez mais o dever do direito promover certas condutas, apoiar certos valores, isso ganha cada vez mais força, né? Eu anotei até aqui para falar para vocês. Porque a vulnerabilidade, ela fundamenta todo o direito do consumidor, mas não só ele. Aqui, ó, a vulnerabilidade, pessoal, ocupa, na verdade, um lugar de destaque no direito privado do século XXI. Ó, aqui, pensemos. O que você tem? Você, adulto, perante um plano de saúde. Você é vulnerável. Agora, um idoso, perante um plano de saúde, ele é hipervulnerável, sabe? Ele é mais vulnerável ainda e o direito tem que estar atento a isso. A vulnerabilidade, pessoal, olha hoje, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas super endividadas, temos que ver isso, mulheres vítimas de violência,
pessoas que sofrem discriminações por conta de suas escolhas no campo religioso, sexual, pessoas que fogem de guerras, de perseguições políticas. O terrível caso, não sei quando você vai ver essa gravação, mas agora esses dias dos Yanomamis, essa coisa brutal aí, esse crime, né, a palavra é essa, sabe? Então tudo isso entra, pessoal, nessa questão da discussão. Bom, eu acho que eu já posso ficar por aqui, essa nossa... o que eu posso dizer mais? A gente fala muito dos princípios, né? Hoje, se é lugar comum aplicar os princípios, um dia desse não era não, estava há poucas décadas. Isso era algo pouco defendido e menos ainda praticado. No Brasil começou a ganhar força ali, final da década de 90, início dos anos 2000. Foi. Claro, o marco normativo é a Constituição, claro, de 88, né? Na Europa isso aconteceu um pouquinho antes, algumas décadas antes, em países como Alemanha, Espanha, Itália, Portugal, né? Começou-se a aceitar o quê? A incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas. Só um detalhezinho antes de acabar. A gente importou essa teoria da Alemanha. O engraçado é que na Alemanha prevalece a tese da aplicação indireta ou imediata, quer dizer, que para aplicar um direito fundamental numa relação privada, você precisa do legislador. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é amplamente majoritária a tese da aplicação direta ou imediata das relações privadas, dos direitos fundamentais nas relações privadas. Felipe, dá um exemplo. Fora do consumidor. Olha só, gente, pra vocês verem como isso é forte, tá? O Supremo, no RE 646721, 646721 e 878694 e 878694, ele invalidou um artigo do Código Civil e aplicou um princípio no lugar. Por quê? Porque no Código Civil, o regime sucessório de quem é casado era mais favorável do que o regime sucessório de quem tem união estável. O Supremo decidiu, com repercussão geral, que à luz do direito sucessório, o companheiro, a companheira, né, tem que ter os mesmos direitos sucessórios da pessoa casada, né? Então, aqui, inconstitucional, a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges, palavrinha feia, né, e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil. Gente, meu tempo está acabando, eu só quero finalizar dizendo que a noção atual de interesse público está relacionada à promoção de direitos fundamentais. Não só de viver numa sociedade sem corrupção, como também de viver numa sociedade que combata a degradação do meio ambiente, tá? Como eu li um dia desse aqui, essa frase eu achei brilhante. Nós não somos atrasados por acaso. Nós somos atrasados porque o atraso é bem defendido, né? E como diz com ironia Barão de Tararé, o Brasil é feito por nós. Está na hora de desatar os nós. Muito obrigado.